1 Pedro capítulo 1, versículo 18. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fosses resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifesto nesses últimos tempos, por amor de vós. Vamos orar, Pai. Te agradecemos pela Tua palavra. Te pedimos a Tua ministração, todos nós, no dia de hoje. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, então a nossa aula de hoje, no exato momento, nós já somos capazes... Priscila, você tem uma folhinha sobrando para mim? Estou com uma folha aqui antiga. Isso, obrigado. Para acompanhar junto com vocês aqui. Então, a esse ponto, nós já somos capazes de resumir, basicamente, o nosso curso, a História Bíblica. E eu coloquei ali resumo para você, na folha. Nós começamos dizendo o seguinte, que se Deus existe, e nós sabemos que existe, e se revelou a nós, e que a Bíblia é a revelação de Deus, então a questão mais importante da humanidade é o que diz a história bíblica. A primeira coisa que nós vimos. A questão mais importante da humanidade, o que diz a história bíblica. E nós vimos, no segundo ponto ali, que a história bíblica ensina que a humanidade rompeu com Deus, corrompeu-se completamente e se colocou numa rota inexorável de destruição. Destruição seja porque o juízo, a justiça, o julgamento de Deus iria vir pela transgressão da própria humanidade, seja porque, mesmo permanecendo vivos, a própria humanidade iria se destruir, iria se transformar naquilo que Lúcifer se transformou, então se colocou numa rota inexorável de destruição, como eu coloquei ali. Mas em terceiro lugar, nós vimos que Deus empreendeu um plano radical, extremo, para regenerar a humanidade e salvá-la desse destino. E foi o que nós estávamos falando nos últimos encontros. Em primeiro lugar, coloquei ali letra A, ele entrou no mundo e morreu para nos livrar da condenação. Primeira coisa. Se não fosse Deus morrer para executando o juízo divino sobre ele mesmo, a humanidade simplesmente não poderia permanecer existindo, porque Deus é justo. E a justiça do universo tem que prevalecer. Então ele veio, morreu, se sacrificou no nosso lugar, tomou o nosso lugar, e sobre ele estavam as nossas transgressões. E nós fomos sarados pelas suas pisaduras. Então, em primeiro lugar, ele entrou no mundo e morreu para nos livrar da condenação. Mas em segundo lugar, eu disse para vocês que a encarnação, a vinda de Jesus ao mundo, não teve somente o propósito de nos livrar da condenação, porque se fosse só isso, não resolveria o problema, que é a própria corrupção que a humanidade se colocou. E por isso que eu coloquei ali a letra B, ele entrou no mundo dos humanos para nos revelar o caminho do amor. E aí nós vimos que Deus entrou no mundo porque ele tinha um projeto, um propósito pedagógico que seria ensinar basicamente o caminho de volta para ele. Isso começou lá em Abraão, quando ele escolheu Abraão, isso passou pela história de todo o povo de Israel, isso culminou em Jesus, quando ele veio para a terra, e ele veio para esclarecer o que é a vontade de Deus que o homem se desviou lá do início.
E não só para ensinar, esclarecer o que é a vontade de Deus, mas para mostrar para a humanidade como é viver de acordo com a vontade de Deus perfeitamente. E na aula passada nós vimos que a vontade de Deus, esse mistério que Jesus veio esclarecer, o que é? É o próprio caminho do amor. E por isso que no estudo passado nós aprofundamos no amor, falamos que o amor não é o mesmo amor que o mundo fala, falamos que o amor não é um sentimento apenas, o amor não é mais um dos mandamentos, o amor não é mais uma das virtudes, dos dons. O amor é o vínculo da perfeição, o amor é eterno, o amor é a essência da vida divina, o amor é o que sustenta a própria Trindade, o amor é o que nos fará a imagem de Cristo, o amor é o que sustenta o jardim, o amor é o que sustenta todas as coisas, o amor é o princípio que estava com Deus desde o início, com a Trindade, pelo qual ele fez todas as coisas e pelo qual ele destinou a humanidade para participar da sua própria vida, experimentar da vida divina. Por isso o amor na Bíblia é considerado também um mistério, porque é algo que extrapola a nossa compreensão. Mas o que faltou dizer aqui foi, a partir da letra C, que do ponto de vista relacional, agora, não do ponto de vista cósmico, supremo, a cruz é a maior demonstração do amor de Deus, desse ágape divino. A maior demonstração, é o que está ali, né? A cruz é a maior demonstração do amor de Deus, desse mistério que estava oculto. E é o que diz Romanos 5,8. Alguém lembra o que diz Romanos capítulo 5, versículo 8, que é um versículo que você tem que ter na sua memória. Mas Deus prova para as pessoas que estão escutando em casa, repetindo, mas Deus prova o seu amor. Deus prova o seu amor pelo fato do quê? De ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. João 15,3 que eu coloquei ali para vocês também. Não existe maior amor do que esse. Como é que termina o versículo? Não existe maior amor do que esse. De dar a sua vida pelos seus amigos. Então veja que o que está por trás da cruz, o que está por trás do sacrifício de Jesus, do perdão que ele nos deu, desse ato extremo do plano de Deus, dele vir ao mundo, morrer, se entregar, o que está por trás de tudo isso, o que é? O amor de Deus pela humanidade. E é por isso que muitos entendem que a Bíblia, toda a história da Bíblia, culmina num versículo que está lá no livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que está por trás do sacrifício máximo que Deus fez está expresso nesse verso, porque Deus amou. É o amor de Deus.
E por isso, irmãos, se a gente quiser resumir, sintetizar o que é o Evangelho, como nós vínhamos dizendo, o que são essas boas notícias, o que são essas boas novas que Jesus começou pregando aqui na terra. Muitos dizem, é porque Jesus morreu para nos salvar, tá certo? Mas eu pergunto, por que ele morreu para nos salvar? Para que ele morreu? Ele morreu para nos perdoar. E é por isso que nós falamos que o Evangelho é o perdão de Deus. A boa notícia é dizer que nós estamos perdoados, mas ainda assim nós podemos nos perguntar por que Deus morreu, por que Ele nos perdoou. E qual é a resposta? Porque Deus amou. A essência do Evangelho, portanto, é o amor de Deus revelado a todos nós. As boas notícias que Deus veio trazer é que Ele nos ama. Por isso veio, por isso morreu, por isso se sacrificou, por isso perdoou. É o amor de Deus. As boas notícias. A cruz, portanto, irmãos, é a maior demonstração do amor de Deus. E na cruz se sintetiza tudo. Porque lá na cruz nós entendemos por que Jesus está sendo morto. Por que ele está sendo crucificado. Por causa do quê? Nós vemos na cruz os nossos pecados. É a razão por que ele está lá. A nossa condenação estava sobre ele. Então veja, na cruz nós vemos o rompimento da humanidade, o pecado. Mas quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o perdão de Deus também. Quando nós olhamos para a cruz, nós vemos o amor de Deus. A cruz, ela resume toda a história que nós falamos até agora. Tudo que aconteceu desde o início, todo o caminho, todo o percurso, todo o trabalho pedagógico de Deus, tudo está ali. Na cruz. O seu amor. A cruz, portanto, irmão, é o palco, é o cenário que Deus criou para revelar, para demonstrar toda a magnitude do amor que Ele tem por nós. Deus orquestrou, Deus planejou, Deus construiu o cenário para aquele momento onde Ele iria demonstrar o seu amor. A cruz foi a maior demonstração do amor de Deus. Mas é preciso dizer também, irmãos, que a cruz, letra D agora, não foi somente para, faltou ali, demonstrar o amor, mas semear o amor no coração da história humana. O objetivo da cruz não foi somente demonstrar o amor, mas semear o amor no coração da história humana. Eu não sei se você lembra daquela parábola que Jesus contou do grão de mostarda. Lembra daquela parábola do grão de mostarda? Ele disse o seguinte, que o reino de Deus é como a menor de todas as sementes, que é um grão de mostarda. Que quando cai na terra, cresce,
se desenvolve, se espalha, se transforma numa árvore robusta, frondosa, que abriga uma multidão de pássaros. E depois, Jesus, lá em João 12, 24, ele diz que quando ele está prestes a ser entregue para ser morto, ele fala para os seus discípulos, chegou a hora. Chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado. E quando ele estava dizendo glorificado, ele estava querendo dizer crucificado, morto. E aí ele continua e ele diz o seguinte: se a semente, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, não produzirá fruto. Mas, se morrer, produzirá muito fruto. O que Jesus basicamente estava dizendo é que ele precisava plantar uma semente no mundo. Essa semente ia ser plantada naquele cenário onde ele iria ser crucificado. E ele precisava passar por aquilo e morrer para que essa semente realmente caísse na terra, germinasse, crescesse, se desenvolvesse, se espalhasse. Na cruz, irmãos, foi revelado ao mundo um novo paradigma. Foi revelado ao mundo ali uma nova filosofia, uma nova maneira de existir. Mas na verdade não foi só revelado. Deus semeou essa semente no coração do mundo, da história humana ali. E não só da história humana, ele semeou essa semente no coração da maldade humana, porque eu disse que aquele ato que foi feito contra Jesus foi a maior maldade, foi a maior profanação, foi o grau mais extremo do pecado que a humanidade foi capaz de produzir. Mas foi exatamente no coração da maldade, do mal, que Jesus plantou essa semente. E interessante, sem que ninguém percebesse. Nem o diabo sabia o que Jesus estava fazendo. O diabo achava que estava ganhando, achava que estava vencendo, achava que estava derrotando Jesus. Ele não sabia o que estava acontecendo. Deus estava plantando ali a semente que iria destruir o mal. E é o que o teólogo C.S. Lewis chama de bom contágio. Naquele momento, é como se Deus estivesse descendo ao inferno, infectando no centro da maldade, de todo o mal, infectando a humanidade com a semente do amor. Eu gosto de pensar nisso como, não sei se vocês já viram aquele filme, eu não me lembro o nome em português, mas um filme que fala sobre sonhos, é Inception o nome, Incepção, eu não me lembro agora a origem, isso, que fala que tem um grupo de cientistas que aprendem como inserir
uma ideia na mente das pessoas enquanto elas estão dormindo, e essa ideia ela vai crescendo, 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 até que toma conta da pessoa. O que Jesus estava fazendo ali, ele estava plantando uma ideia, ele estava plantando uma semente ali, que podia mudar tudo. Queria crescer, queria se transformar numa árvore, queria abrigar milhares de pássaros e pessoas, queria mudar o curso da humanidade. Não sei se vocês também lembram daquele filme bem conhecido do Matrix. Aquela parte do último filme, bem no final, né, se você prestou atenção, toda ela é inspirada na história bíblica, né, do Novo Testamento de Jesus. Né, até os nomes, Sião, Messias e tudo mais, o escolhido. E vocês lembram que o escolhido teve que fazer para derrotar as máquinas? Ele teve que entrar lá no coração da cidade das máquinas. E ele teve que morrer. E se você prestar atenção no filme, você vê que ele morre, inclusive, de braços abertos. E tudo aquilo ali são alusões à história bíblica. E no momento que ele morre e as máquinas entram nele, ele infecta a cidade das máquinas com um vírus que vai destruir, e que é o que efetivamente acontece. E toda essa inspiração bíblica que estava ali no filme é o que está sendo relatado no Novo Testamento, porque quando Jesus entra, e olha, a Bíblia diz que ele desceu ao inferno e pregou em espíritos em prisões. As pessoas entendem mal isso, achando que Jesus foi lá onde o diabo estava para pregar para as pessoas, os anjos condenados. Não, ele está falando do inferno aqui. Jesus passou pelo inferno aqui, ele veio, ele foi torturado, ele foi morto, ele passou por tudo. Esse inferno ele desceu. E os espíritos em prisões são todas as pessoas que estão por aí, que inclusive o levaram para a cruz. Ele desceu ao inferno para pregar aos espíritos em prisões. E no momento da cruz, ele estava demonstrando, estava plantando essa semente do amor no coração da maldade da humanidade, no coração das pessoas. Só que ele tinha dito, essa semente é como uma árvore que vai crescendo, esse amor vai se espalhando, vai passando de pessoa a pessoa, vai crescendo no coração da humanidade, no coração das pessoas, vai infectando, vai derrotando o mal, vai esmagando o mal. E as pessoas que receberam esse amor, abraçaram esse amor, se tornam agentes desse amor do mundo que vão destruindo as forças malignas que controlam a humanidade. Jesus, irmãos, não estava somente demonstrando o amor na cruz. Ele estava semeando esse amor, ele estava plantando, ele estava infectando a humanidade com esse amor que é capaz de destruir todo o mal. Mas isso não é tudo. Letra E. Jesus, para completar a sua obra, o seu plano, ele não apenas demonstra o amor na cruz. Ele não apenas semeia o amor no coração da história humana quando ele é crucificado naquele cenário. Mas a Bíblia diz que ele plantou, letra E, milagrosamente esse amor no coração daqueles que se converteram. O que diz Romanos 5:5? Que também é um versículo muito importante para vocês terem em mente. Talvez, com toda essa história, você se pergunte, mas mesmo assim, Ricardo, nós continuamos pecadores, nós não somos capazes de amar.
Nós não somos capazes de demonstrar esse amor como Jesus demonstrou, e eu vou concordar com você. Não somos mesmo. Mas lá em Romanos 5,5, o apóstolo Paulo diz o quê? Alguém que tenha achado? O que Deus fez, que o irmão Nelson leu? Derramou o seu amor por meio do quê? De quem? Do Espírito Santo que nos foi dado. Então, o restante da história bíblica ali do Novo Testamento vai dizer que quando Jesus morre, eu vou para o Pai, mas eu vos enviarei o Consolador. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o próprio Espírito da Trindade. E esse Espírito vai derramar o amor de Deus no vosso coração. Veja que é aí que termina o plano de Deus. O plano de Deus, como nós lemos aqui, Deus empreendeu um plano radical para regenerar a humanidade e salvá-la desse destino. Para isso ele entrou no mundo, para nos salvar, nos perdoar, nos livrar da condenação. Ele entrou no mundo para nos revelar o caminho do amor. A cruz foi a maior demonstração desse amor. O objetivo da cruz não foi demonstrar somente o amor de Deus, mas semear no nosso coração. E no final ele planta esse amor de Deus, porque é esse amor que nos leva de volta para a vida divina, para Ele, para a existência como havia lá no jardim. Ele planta, Ele derrama o amor sobrenaturalmente, milagrosamente no nosso coração e coloca-nos aí nesse momento no caminho da regeneração. Como eu disse lá atrás para vocês, do que adianta Deus morrer e nos salvar? Se nós vamos continuar sendo o que somos, se nós vamos continuar sendo pecadores, se nós vamos continuar praticando a maldade, é só adiar o inevitável. Mas Ele não fez só isso. Ele veio ao mundo para concluir essa obra. E essa obra é nos regenerar. Regenerar. E é por isso que o último, letra F ali, diz, por meio desse plano nós fomos regenerados, 1 Pedro 1,3 aqui que eu tenho aberto. Bendito seja o Deus de nosso Pai, Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou, ou em várias traduções de vocês, nos regenerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança incorruptível, incontaminada e que não se pode murchar, guardada no céu para vós. Ele nos regenerou. E aí termina o plano. Aí termina o plano de Deus, que começou, segundo o nosso curso aqui, lá no livro de Gênesis, com Abraão. Quando ele escolheu uma nação, um homem para gerar uma nação, para revelar-se a essa nação, para revelar o mistério do amor, para que essa nação vivesse segundo esse caminho do amor, para que por meio dela todas as nações da terra pudessem ver o reino de Deus acontecendo, porque eles estão vivendo esse amor. Mas essa nação falhou.
Jesus veio. E ele mesmo com a sua vida mostrou como é viver esse amor, mostrou como é o reino de Deus, o que é viver segundo o reino de Deus. E aí os milagres, as maravilhas começaram a acontecer, porque quando o reino de Deus está operando, onde o reino de Deus está, o mal começa a ser esmagado. Por isso as pessoas começam a ser curadas. Por isso os espíritos malignos começam a ser expulsos. Disse Jesus no primeiro dia na sinagoga: o Espírito de Deus está sobre mim para libertar os cativos, os oprimidos de coração. E ele saiu fazendo exatamente isso. Mas depois, ele falou: eu vou para o Pai. E ele escolheu quantas pessoas? 12. E ele disse: eu vou para o Pai, mas vocês farão obras maiores do que eu fiz. Porque vocês vão continuar manifestando o reino de Deus através do amor de Deus que foi derramado em vocês. E quando o mundo olhar para vocês e verem a unidade que há em vocês, e verem o amor de Deus em vocês, eles vão saber que vocês são meus discípulos. E esses 12 homens, diz a Bíblia Sagrada, viraram o mundo de cabeça para baixo. 12. Deus não precisa mais do que isso. Vivendo verdadeiramente aquilo que ele deixou, que foi o amor. Deus disse lá no Antigo Testamento, no Gênesis, sobre Sodoma e Gomorra: se tiver 10 justos aí, eu não destruo essa cidade. Tinha 10 justos? Não. Ele destruiu. Agora, por que ele falou que se tinha 10 justos, ele não destruía a cidade? Porque com 10 justos, ele podia exterminar, destruir o mal. 10 pessoas que entenderam a mensagem do Evangelho, que abraçaram o amor, que começam a viver, expressar esse amor de Deus em todas as suas ações. 10 transformam não uma cidade, não um bairro, não uma igreja, transformam o mundo. E foram 12. Depois 11. Irmãos, esse é o plano, ou esse plano de Deus. É a essência daquilo que nós chamamos de Evangelho. O amor de Deus. As boas novas, as boas notícias desse amor. E basicamente eu resumi para vocês o que Jesus veio mostrar aqui com esse Evangelho. Primeiro, que Deus é um Pai amoroso. Primeira coisa que Jesus veio mostrar na terra é que Deus não é como os deuses gregos. Não são tiranos cósmicos querendo esmagar os seres humanos. Deus não é como os próprios judeus acreditavam, o Senhor dos exércitos, que está lá, o juiz, esmagando todo mundo. Essa era a ideia que os judeus tinham distorcida da revelação do Antigo Testamento. E Jesus, quando veio, ele falou: Deus não é esse cara. Deus é Pai. Deus é o Abba, que nem é traduzido como Pai. Deveria ser traduzido como paizinho, alguma coisa do gênero. Deus é alguém muito próximo. E que o que caracteriza ele é o amor que ele tem. Então, quando Deus vem ao mundo para falar a mensagem do Evangelho, para dizer o que é o Evangelho, o que são essas boas notícias, a primeira delas, Deus é um Pai amoroso.
Nós rompemos com ele, ele nos perdoou, mas ele entregou o seu filho. Quer maior prova de amor do que isso? Mas além disso, ele veio nos apresentar o amor de Deus, o ágape divino. As boas notícias que Jesus veio trazer é, primeiro, que Deus é um Pai amoroso. A segunda boa notícia é que vocês podem participar disso que caracteriza a vida divina, o amor. Ele veio apresentar o amor para nós. E não apenas apresentar, mas plantar o amor no núcleo do mal para destruir o mal e também no coração daqueles que creem. E tudo isso para quê? Para nos regenerar. Para que nós possamos participar da vida divina junto com Ele. Compartilhar daquilo que une a Trindade. Que é o próprio paraíso. Que é o céu. Que é a existência no jardim que havia sido perdida. Que é a felicidade original que havia no jardim. Ele veio nos trazer isso de volta. Mas sabe o que é mais interessante? É que eu acho que eu não falei completamente a verdade para vocês. Que eu disse que esse plano, ele começou com Abraão. Aí vocês me perdoem, isso aí são algumas estratégias de professor. Porque o texto que nós lemos, 1 Pedro 1, versículo 20. Ele diz que nos regenerou, que não foi com coisas corruptíveis como prata e ouro que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, por tradição recebeste dos vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, do Cordeiro Imaculado, o qual foi conhecido antes da fundação do mundo. Esse plano não começou com Abraão. Não começou lá no Gênesis, depois da criação. Esse plano começou quando? É conhecido desde antes da fundação do mundo. Deus, antes de criar o mundo, antes de criar a humanidade, na sua onisciência, na sua presciência, Ele já sabia tudo que nós iríamos fazer. Ele já sabia que a humanidade ia se corromper completamente. E ainda assim, Ele nos criou. Mas para nos criar, Ele teve que morrer antes da fundação do mundo. E que somente nesses tempos foi manifesto o palco, o cenário da cruz. Foi somente a manifestação para a humanidade daquilo que Ele já tinha feito antes da fundação do mundo. É por isso que o Apocalipse capítulo 13, lá no final da história bíblica, que vai adiante do ponto de onde nós estamos. Apocalipse capítulo 13, versículo 8 diz: E adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, e cujos nomes
não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. O que está sendo dito aqui nesse texto, no contexto que vem anteriormente, é que os 24 anciãos estão adorando. Toda a multidão de mártires que morreram na grande tribulação estão adorando. E até aqueles que não estão escritos no livro da vida estão adorando aquele que foi morto desde antes da fundação do mundo. Porque quando se esclarece, quando se conhece, quando se entende esse plano extraordinário de Deus, não há outra coisa a fazer senão se prostrar em adoração ao Cordeiro, aquele que foi morto, se manifestou no primeiro século, mas que já tinha sido imolado desde antes da fundação do mundo. A resposta, a compreensão, porque quem não compreende não adora. A resposta à compreensão disso não há outra senão a adoração verdadeira, se prostrar, colocar as coroas diante do Cordeiro. E é por isso que são compostas tantas canções exaltando esse plano, exaltando esse amor, exaltando a cruz que se tornou o símbolo que sintetiza tudo isso que nós falamos desde o início. É por isso que todos os anos pessoas continuam compondo, porque quanto mais elas são cheias da compreensão ou vão aumentando a sua compreensão desse plano, mais elas são levadas a exaltar isso, a louvar, a adorar, a se prostrar em adoração. E eu queria terminar hoje só com uma canção que alguém me chamou a atenção, da compreensão que expressa a compreensão e que a pessoa se prostra em adoração, porque não tem outro caminho. E que você possa ouvir essa música, a letra principalmente, prestar atenção na letra dessa música, que expressa exatamente um pouco dessa compreensão. Muitos pedem sinais impossíveis para provar suas vãs teorias. Perdem tempo buscando respostas, procurando encontrar explicações. Desconhecem a força do alto, o poder que transforma e faz revelar sentimentos que foram perdidos, mas que Deus ainda pode outra vez renovar. Quero ver o milagre do amor transformando a
existe esperança no amanhã. Quero ver o milagre do amor Conduzindo o maior pecador ao cenário onde a cruz é a prova final de um Deus que venceu toda a força do mal ao verter o seu sangue na cruz. O milagre do amor